hoje é dia de alegria. Vamos louvar o lindo presépio do Filho da Virgem Maria. Nós estamos muito felizes, pois nessa hora abençoada, vamos louvar o lindo presépio com todas as imagens sagradas. Minha bandeira estava longe, ai de longe chegou perto, para louvar a santidade, o verdadeiro céu aberto. Os três aqui chegou, ai com muita alegria, e é porque nós encontramos o Filho da Virgem Maria. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Nós viemos também adorar, igual os três em Belém. E tudo que eu tenho aprendido sobre o nascimento de Jesus, eu vou contar para vocês, porque é o meu dever. Eu sou folião de Folia de Reis. Mas primeiro eu vou buscar a sabedoria que vem dos altos céus e abraçar esta oportunidade, porque eu vou adorar Jesus em espírito e em verdade. Porque tem tudo escrito na Bíblia sobre o meu Jesus amado. E eu quero agradecer muito a Deus por me dar esta oportunidade de trazer este recado. Porque foi no primeiro livro da Bíblia, o Gênesis, é ali que eu vi o sinal do rezado. No capítulo 3, 21, aconteceu um grande mistério. Um cordeiro foi imolado. E está escrito na Bíblia que foi o próprio Deus que fez túnicas de pele para Adão e Eva tapar a nudez do pecado. Mas o sangue daquele cordeiro, por certo, foi derramado para o perdão dos pecados. E eu quero crer que o Cordeiro é Jesus Cristo. Ele sim, é que foi
o poder manifestado. A Bíblia, a palavra de Deus, ensina que Jesus é antes de todas as coisas e o mundo ainda não era criado. Mas lá no livro de João, ali no capítulo 1, nós vemos que João Batista já profetizava sobre o verdadeiro Cordeiro. Versículo 29 a 36, aconteceu um outro mistério. E por sinal, este mistério foi muito profundo, porque João Batista falou: eu batizo com água, mas Jesus vai batizar com o Espírito Santo, porque Ele é o verdadeiro Cordeiro do mundo. Mas Deus percebeu que o pecado estava acontecendo, porque para Deus não tem nada escondido. Adão e Eva desobedeceu quando estava no paraíso, e enganado pela serpente, Adão e Eva comeu do fruto da árvore do jardim do Éden, que por Deus foi proibido. Mas mesmo assim, Deus usou de misericórdia, e foi por causa dos escolhidos. Aí nós vemos que já aparece Isaías lá, profetizando sobre o Messias prometido. E isso aconteceu há muitos anos atrás, quando profetizava Isaías que ia nascer do Espírito Santo de Deus, o Filho da Virgem Maria. E eu, Fulião Tim, da Folia de Mendes, separo o tempo de Deus e leio a Bíblia todo dia. É para mostrar na palavra de Deus como ensina as profecias. Porque no capítulo 11 da Bíblia, do livro de Isaías, é ali que nós vemos que era do tronco de Jessé é que ia surgir o Messias. E foi para salvar a humanidade que nasceu o Rei Jesus. Isaías, capítulo 60, está escrito: levanta, resplandece, que já vem a sua luz. E essa luz é Jesus Cristo para todo aquele que crê. Porque Jesus nasceu numa manjedoura, mas trouxe salvação para mim e para você. E quando nós vemos escrito na Bíblia, a palavra de Deus, sobre salvação para mim e para você, é porque o mundo precisa ficar de pé e marchar para Jesus, se quiser resplandecer. Porque a Bíblia ensina que tem muita gente dormindo na presença de Deus e não está vendo nem as horas passar. Mas lá no livro de Efésios, capítulo 5, verso 14, está escrito: desperta tu que dormes e levanta, porque Jesus Cristo te esclarecerá. Nós vivemos numa terra girando 24 horas por dia, mas é eu e você que tem que saber separar.
Porque é 8 horas para o trabalho, 8 horas para dormir e 8 horas para descansar e orar. Porque a Bíblia ensina. Descansar e orar por quê? Eu, particularmente, eu falo com Deus todos os dias, através da oração, que é para pedir sabedoria para todos os mestres fulião. Porque na Bíblia existem 12 livros que faz um grande reflexo com o rezado, mas para descobrir esses 12 livros, o fulião tem que estar acordado. Porque é acordado que se lê a Bíblia, para entender bem do rezado e trazer a mensagem correta que a Bíblia tem ensinado sobre o nascimento do Salvador Jesus Cristo, o nosso pastor amado. Glória a Deus. Devotos que estão presentes, presta atenção nesta hora, porque eu vou falar da anunciação e do aviso que teve Nossa Senhora. Foi a chegada de 3 anjos sobre o resplendor do dia, trazendo o aviso bendito, e saudou a Virgem Maria. Oh Maria, Virgem pura, lá no reino onde se acha, oh Maria Imaculada, oh Virgem cheia de graça. Este anjo te avisa, nesta hora de abenção, vós vai conceber um filho, dai a graça e a salvação. Esse anjo está te avisando. Isto é um mistério muito profundo, porque já era as misericórdias de Deus desde o começo do mundo. Porque foi o próprio Deus que mandou o aviso pelo anjo Gabriel. Porque era obra do Espírito Santo que descia dos altos céus. Oh Maria, Virgem pura, tu és filha do reino celeste. E foi por obra do Espírito Santo que o vosso Filho nos deste. Maria era uma mulher muito temente a Deus, e por isso vivia cantando. E o anjo de Deus já estava presente e já foi logo anunciando. E isso aconteceu no 6º mês, quando veio o anjo Gabriel a anunciar para a Virgem Maria as boas novas dos céus. E Maria estava muito alegre, porque de Deus ela foi uma virgem escolhida para dar à luz uma criança que já era o caminho, a verdade e a vida. E o anjo falou para Maria, graciosa como é, tu foi a virgem escolhida entre todas as mulheres. E o anjo ainda falou para Maria, vai cobrir sobre o seu manto. Senhora será concebida por obra e graça no Espírito Santo. Mas a Virgem abaixou a cabeça e ajoelhou em cima do frio chão e falou, eu não posso ser concebida porque eu não conheço varão. Mas o anjo falou para Maria, eu trouxe recado. Eu vim enviado por Deus. É a sombra do Espírito Santo que vai cobrir o corpo seu. Aí a Virgem ficou alegre, porque de Deus ela foi escolhida.
ela ia dar a luz a uma criança que já era o caminho, a verdade e a vida. Aí o anjo falou para Maria: se é Deus que te conduz, quando essa criança nascer, põe o nome de Jesus. A Virgem logo resplandeceu e São José se perturbou. O anjo de Deus ainda estava presente. Para São José ele falou: José, mas não precisa temer, porque é o Filho do Espírito Santo que de Maria vai nascer. E São José, como era um homem muito justo, tudo aquilo compreendeu, e naquele momento tão abençoado, como esposa recebeu. Maria então pediu ao seu esposo fiel, pois ela queria fazer uma visita à sua prima Isabel, porque queria contar essas ricas bênçãos que recebeu lá do céu, que foi mandado pelo nosso Deus, pelo anjo Gabriel. E Isabel ficou muito feliz com a visita e a saudação que a Virgem Maria fez. E na casa da prima Isabel, Maria ficou quase 3 meses. E o Filho do Espírito Santo começou a se mover no ventre da Virgem Maria. Uma luz logo resplandeceu e a casa encheu de alegria. Isabel, quando viu Maria sob um raio de luz, ela falou: tu és a Santa Maria do vosso ventre, Jesus. E a Virgem estava muito feliz na casa de Zacarias. Abençoou a prima Isabel com muito amor, com muita fé e com muita ousadia. Aí Isabel foi cheia do Espírito Santo, naquela hora tão abençoada. Aí o filho da Isabel também já saltou no seu ventre, porque Isabel era uma mulher estéril e de idade já bem avançada, mas a palavra de Deus diz que para Deus não tem nada impossível. Está tudo escrito na Bíblia Sagrada. No capítulo 1 de Lucas, versículo 45 a 56, tem tanta coisa sobre o nascimento de Jesus para me contar para vocês. O nascimento de Jesus, uma coisa tão bonita, uma coisa tão espiritual, e Deus mandou profetizar. Mas ele falou: leva a mensagem correta em todo lugar que chegar. O fim do ano estava aproximando e era a lei daquele lugar. Todo o povo da Judéia tinha que ir se ela está. São José então montou, Maria em seu jumento, seguiram para a cidade, foi fazer seu alistamento, porque foi César Augusto que fez esse decreto do primeiro alistamento. Em Lucas 2, de 2 a 4, na Bíblia tem escrito esse evento. Cirênio era presidente da Síria quando teve o alistamento, e veio José com Maria para alistar-se, e aconteceu o nascimento. Porque José e Maria já estavam em Belém, e foi quando a noite chegou. Foram procurar posada, na cidade não encontrou.
ir para casa naquela noite, eles não podiam ir. Foram procurar um lugar aonde pudesse dormir. Mas Deus preparou uma cabana para Maria fazer o seu repouso. Com um anjo em companhia e São José, o seu esposo. Maria começou a orar, e o seu esposo também, e falou: é hoje que vai nascer o Filho do Espírito Santo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Essa cabana era muito maravilhosa, muito abençoada, né? E pequenininha, mas ali permaneceu. E foi justamente naquela noite que o menino Jesus nasceu. Glória a Deus. Devotos que estão presentes, presta atenção nessa hora. Acabei de declamar o aviso que teve Nossa Senhora. Pai, Filho e Espírito Santo, hoje é dia de alegria. Vamos louvar o lindo presépio do Filho da Virgem Maria. São José, Virgem Maria, Deus Menino Redentor, os três reis do Oriente adorando o Salvador. Presépio de Jesus eu louvo, as ovelhas e o pastor. Também louvo o galo e a árvore de Natal. Que estou vendo, né? Neste momento. Então, estou louvando o lindo presépio do meu Jesus Salvador. Eu louvo a árvore de Natal e louvo o galo que cantou. Eu louvo a vaquinha no presépio e o anjo que anunciou. Também eu louvo os camelos que os três reis magos montou para viajar para Belém, para visitar o Salvador. Foram guiados por uma estrela. Na cabana ele chegou. E eu estou aqui louvando o lindo presépio do meu Jesus tão querido. Mas estou vendo uma cabana tão pobrezinha, onde meu Deus foi nascido. Mas Jesus nasceu numa manjedoura, pobre. Ele deu prova de muita humildade, porque Jesus é o Filho de Deus, o Salvador da humanidade. Eu louvo o Espírito Santo de Deus, eu louvo a estrela da guia. Estou louvando o lindo presépio, com prazer e muita alegria. Eu não estou vendo água no presépio. E isso está me chamando a atenção, porque a água é abençoada pelo nosso Pai da benção. Oh, meu Deus, está no céu. Abençoa as águas do céu e da terra. E abençoa o profeta João, que batizou o Salvador Jesus Cristo nas águas do Rio Jordão. E eu quero agradecer muito a Deus pela bênção das águas. E eu faço um pedido: lava, Senhor, os nossos pecados. Porque foi por águas abençoadas que todos nós fomos batizados. Também estou vendo luz acesa, clareando nesse dia o presépio de Jesus, Filho da Virgem Maria.
Mas a luz correta é Jesus Cristo, que clareia noite e dia. Vai clarear o coração do mundo inteiro, mas tem que crer nas profecias. Devotos que estão presentes, presta atenção no momento. Eu terminei a anunciação e vou falar do nascimento. O nascimento de Jesus, eu vou contar para vocês, porque este é o meu dever. Eu sou folião de Folia de Reis. 25 de dezembro, o mundo todo comemora o nascimento do Salvador Jesus Cristo, Filho de Nossa Senhora. Mas na Bíblia não tem nada escrito o dia que Jesus nasceu. Mas como foi profetizado, foi assim que aconteceu. Porque antes de Jesus nascer, o Natal não existia, mas o Salvador nasceu e começa as profecias. 25 de dezembro foi o homem que escolheu para festejar o Natal do menino que nasceu. Porque o mundo todo andava muito triste, mas agora se alegrou, e é porque nasceu Jesus para ser o nosso Salvador. E foi para salvar a humanidade que nasceu Deus menino. Já era a luz salvadora chegando, e as trevas já foi sumindo. Meia-noite era passado, todos os cantos respiravam, e é porque nasceu Jesus, os anjos no céu cantavam. Jesus Cristo, ele foi nascido e fez-se a noite de Natal. Ele nasceu numa manjedoura bufejada de animal. Mas São José estava muito contente. Maria estava sorrindo. E é porque nasceu Jesus, pois era um belo menino. Árvores secas davam folhas, as campinas davam flor. A estrela de Natal em Belém que mais brilhou. E quem lê a Bíblia percebe que as profecias estão se cumprindo. Foi para dar exemplo ao mundo que nasceu tão pobre menino. E Deus menino veio humano. Ele não quis ouro nem riqueza, mas sendo todo poderoso, nasceu na humilde pobreza. E os pastores estavam na vigília da noite, no rebanho orando, quando um anjo apareceu e falou. Quando esse anjo apareceu e falou, já nasceu Deus menino para ser rei dos judeus. E falou, levanta, bons pastores, venham ver a maravilha, é lá para o lado de Belém, como o sol estrela brilha. A estrela de Jacó era a luz da redenção. E é porque nasceu Jesus, ela aumentou o seu clarão. Ajuntaram os bons pastores, foram todos para Belém,
foram ver o Deus menino que a Virgem Maria tem. Vamos adorar o nosso Cristo Salvador, que no mundo vem salvar todo o povo pecador. Os pastores começaram a ouvir uma voz além da serra, que dizia: glória a Deus nas alturas e paz aos homens na terra. E o que os pastores estavam ouvindo, nunca houve coisa igual. Porque eram os anjos de Deus num coro celestial. E os pastores ficaram muito felizes quando chegaram em Belém. Visitou o menino Jesus que a Virgem Maria tem. E os pastores estavam muito felizes, por quê? Porque foram os primeiros a visitar o menino Jesus de Maria, na manjedoura onde ele está. E quando os pastores voltaram para o rebanho, a noite já estava chegando. Os 3 reis estavam olhando para os céus, já viram uma estrela brilhando. E essa estrela, ela estava muito alta e abaixou, ficou baixinho. Foi essa estrela que mostrou para os 3 reis as pegadas do caminho. Quando os 3 reis viram a estrela, aquele brilho forte, eles pegaram a imaginar que sinal seria aquele. E o que Deus quer nos avisar? Porque já era nascido Jesus lá em Belém de Judá. E os 3 reis que eram filósofos, estudiosos na Bíblia, conhecedores das profecias, logo veio na sua lembrança o grande profeta Isaías, que há muitos anos já profetizava, sobre o filho da Virgem Maria. Os 3 reis, quando tiveram certeza que nascido era o Messias, já montaram nos seus camelos com prazer e muita alegria. E no templo dos rei Herodes, os 3 reis foram procurar aonde estava o menino Jesus, pois vimos sua estrela brilhar. Herodes então falou: se vocês vão procurar, quando encontrar o menino Jesus, voltem aqui para me avisar. E é porque eu tenho presente e eu quero lhe ofertar. Também sou adorador, também quero adorar. Os 3 reis se despediram e já saíram viajando. Quando olharam para os altos céus, já viram uma estrela brilhante. E essa estrela estava alta, baixou, ficou bem baixinho. E foi mostrando aos 3 reis magos as pegadas do caminho. Aí a estrela foi andando, os 3 reis acompanhou. E foi por cima de uma gruta, onde a estrela parou. E os 3 reis, quando chegou, já estava rompendo o dia, encontraram o Deus menino com São José e a Maria. Aí em cima da grama verde, os 3 reis se ajoelhou. E já foram logo tirar o presente que levou. E foram logo tirando, com prazer e muita alegria, era ouro, o incenso e a mirra para ofertar o Messias. E essa cabana era muito abençoada, mas pequena, e não ia caber os 3 reis. Assim foram adorar, cada um por sua vez.
primeiro foi Gaspar, que tinha o ouro na mão. Presenteou a Jesus Cristo, o nosso Pai da benção. Segundo foi Baltazar, que com incenso o adorou para fazer cheiro suave na cabana onde encontrou. Terceiro foi Belchior, que tinha mirra perfumada, presenteou a Jesus Cristo naquela cabana sagrada. Depois que o adorou, ficou alegre e contente, despediram da cabana os 3 reis do Oriente. Louvaram pedindo a Deus Pai, nosso Cristo Salvador. De cima da grama verde, os 3 reis se levantou. Todo folião que é dedicado, lê a Bíblia diariamente, que é para mostrar na palavra de Deus quem foi os primeiros crentes. E a Bíblia, a palavra de Deus, nos deixa a dúvida que os 3 reis foram os primeiros, que levou o presente para Jesus, o nosso Pai verdadeiro. No versículo 11 da Bíblia, no capítulo 2 de Mateus, nós vemos claramente os 3 reis magos adorando o Filho de Deus. E os 3 reis magos deixou um grande exemplo, porque foi eles, deixou um grande exemplo, porque eles é que foram os crentes fiéis. De joelho adorou Jesus, o nosso Pai lá do céu. Aí o anjo veio avisar, quando os 3 reis estavam na serra, e falou: tu pega outro caminho e siga para a tua terra. Seguiram para o Oriente com prazer e muita alegria, depois que o adorou o menino Jesus de Maria. E rei Herodes, que estava esperando que os 3 reis vinham avisar aonde estava o menino Jesus, pois ele queria matar. Mas os 3 reis não apareceram. Aí Herodes fez uma grande maldade, mandou matar as crianças até 2 anos de idade. Porque ele sabia que matando todas as crianças que existiam naquele lugar, só assim o Deus menino não poderia escapar. Ah, mas pela graça de Deus, José já estava em sonho e um anjo foi avisar: você foge para o menino Jesus, porque Herodes quer matar. E o anjo falou para José: ouve bem que eu vou falar. Você fica lá no Egito até quando eu retornar. Então José se levantou, pegou o menino e Maria, já saíram viajando, e antes de romper o dia, saíram viajando como o anjo tinha dito, e seguiram o seu caminho lá para o lado do Egito. E de longe então se ouvia uma voz triste chorando, e ela, a mãe, pelos seus filhos que Herodes estava matando. Mas graças a Deus para sempre, José e Maria, do Egito chegou. E São José lá no Egito, muitos dias trabalhou,
São José de carpinteiro, no Egito trabalhava. E tudo que ele fazia, o menino Jesus ensinava. E tudo que ele ensinava, o menino Jesus aprendia. E a compreensão daquela criança crescia dia para dia. São José lá no Egito todo dia trabalhava. E quando Maria orava, o menino acompanhava. Mas Herodes veio a falecer. Bem próximo de Judá. Aí Arquelau, que era seu filho, já foi reinar no seu lugar. Aí uma noite no Egito, um anjo apareceu e falou: pode voltar com o menino porque Herodes já morreu. E o anjo que apareceu ordenou a São José: pode seguir de viagem lá para o lado de Nazaré. E lá tu pode ficar até que chega o dia. Que é para cumprir o que está escrito nas antigas profecias. Agora está reinando Arquelau. Herodes, seu pai, morreu. Tudo isso está escrito na Bíblia, no capítulo 2 de Mateus. E todo folião que é dedicado lê a Bíblia todo dia. É para mostrar na palavra de Deus como ensina as profecias sobre o nascimento de Jesus, filho da Virgem Maria. Nascimento que aconteceu em Belém, como profetizou Isaías. E nós temos lido na Bíblia, no livro das profecias, que realmente Jesus nasceu numa simples estrebaria. E todos prestem atenção, neste momento sagrado, eu quero parabenizar por esse lindo presépio montado, que faz lembrar do nascimento de Jesus, o nosso pastor amado. Porque foi na cidade de Belém, onde Jesus nasceu. Foi para cumprir as escrituras que os santos profetas escreveram. E nós realmente temos isso na Bíblia, no livro das profecias, que Jesus realmente ia nascer numa simples estrebaria. Agora é o momento de me despedir do presépio. Eu estou muito emocionado e peço desculpa a todos. Do jeito que foi rezado, foi tudo que eu tenho aprendido na Bíblia, o livro sagrado. Pois é o livro bendito do meu Jesus tão amado. E eu quero dizer, com muita fé e com muito carinho, que Jesus nasceu para perdoar nossos pecados. O Furião já está despedindo, mas foi bom conhecer vocês. Se Deus der vida e saúde, nós ainda vamos encontrar outra vez. E falar de Jesus em Espírito, como isso faz muito bem. Eu quero louvar também o Papai Noel e esse gramado bonito também. Não podemos deixar nada para trás. Devotos, ficam com Deus. Até para o ano que vem. Se Deus der vida e saúde, nós não vamos encontrar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Devoto fica com Deus, devoto fica com Deus. Até pro ano que vem, até pro ano que vem.
dê saúde, que Deus lhe dê saúde. Ai, pronto, na vontade, na vontade. Deus abençoa todo mundo, abençoa todo mundo. Eu peço pra não reparar, peço pra não reparar. A folia vai embora, a folia vai embora. Para o ano vai voltar, para o ano vai voltar. Foi tão alegre, tão contente, tão alegre, tão contente. E vai falar pro mundo inteiro, vai falar pro mundo inteiro. Que deixou tão boa gente, que deixou tão boa gente. Que despede o folião, que despede o folião. Com prazer e alegria, com prazer e alegria. Pega nossa madeira, pega nossa madeira. Vai-se embora nossa folia, vai-se embora nossa folia. Vamos nós agradecer, vamos nós agradecer. Quem segurou nossa bandeira, quem segurou nossa bandeira. Que ela seja abençoada, que ela seja abençoada.
verdadeira, pela imagem verdadeira. Eu boto a vida com Deus, eu boto a vida com Deus. E com Deus vamos também, e com Deus vamos vamos para o instrumento, vamos para o instrumento. Com prazer e alegria, com prazer e alegria. Cravador, deixa eu dar duas mensagens, palavra de paz e amor, deixa eu ser um instrumento de trabalho do Senhor, falar todas as poesias que eu aprendi com vigor, deu um relâmpago no céu, minha mente se iluminou, meu rosto se dividiu e assim se multiplicou, dei um grito no terreiro, a criançada assustou, cavalo correu no pasto, galo carijó cantou, dá 3 tapas no pandeiro, bumbum não e tocador. Não, vai invocando a rasteira, moçada, que agora o bicho pegou. Ah, mulher! Boa. É o Gambá que tá chegando, moçada! Vem bonito e agradece! Hoje a festa é garantida! Do jeito que vocês merecem! Tira as crianças da rua! Porque hoje chula perde! Mas vou perguntar pra vocês! Antes que o show comece, vocês querem uma retada do toque e a porradeiro de leve! Aprecio, preto e branco nessa terra, tem a mesma regalia, o sol que nasce para todos têm a luz do dia, e é no preto e no branco que o nosso Brasil confia, o preto que eu trago na pele, é a natureza quem faz, eu não tenho preconceito, tanto fez ou tanto faz, seja preto ou seja branco, nós todos somos iguais, tem preto que rola muito, tem branco que é sério demais, é o Gambá que tá chegando pra mostrar como é que faz.
a chuva? Onde dia cair a chuva? Na minha terra serena, tenho fome e sou dotado. Na boca dessas morenas, tenho fome e sou dotado. Eu vendi minha galinha por 1 milhão e 2 cruzados. 1 milhão e 2 cruzados? Eu vendi minha galinha. Se a mulher do rei é branca, não é melhor do que a minha. Não é melhor do que a minha. Se a mulher do rei é branca, me chamaram pra brincar. Me prenderam de retranco. Me chamaram pra brincar. Guerreiro mora na praça, aonde derrete metal. Guerreiro mora na praça. Bananeira é forro liso. Quem dá caroço é abacate. Bananeira é forro liso. Que na casa que mata porco, com certeza tem chouriço. Na casa que mata porco, mandaria rezar um terço. Na casa de Antônio Torto. Mandaram rezar um terço. Era pra deitar na cama, patrão. Eu errei deitando no berço. Era pra deitar na cama. Quem tá falando é gambá. Patrício de muita fama. Se for deixar pra me rimar, eu rimo mais de uma semana.